A paz do Senhor, Umad! Nós estamos aqui com mais um podcast para vocês, aqui nosso primeiro podcast que a gente está aqui realizando para todo o departamento da Umad Campo Itajaí. E eu estou aqui com o meu convidado, presbítero irmão Arão, para estar falando um pouco aqui sobre toda essa liderança da Umad Campo, tudo aquilo que ele tem feito aqui no campo. Paz do Senhor, Arão. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, jovens, Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Nesse momento tão especial. Amém, amém. Nós estamos aqui com esse projeto aqui do nosso primeiro podcast, né? E nesse intuito, né, de levar a todos os nossos jovens um conteúdo diferente, né, um conteúdo diferenciado, para que todos os jovens estejam cada vez mais perto dessa união assim da UMAD, né? Tá certo, e daí nós temos algumas ideias, né, que já vínhamos pensando. Isso. E a gente conversando com o David, essa estrutura aí, a gente vai começar a desenvolver alguns assuntos que estão fervendo nossos corações, né? Isso. E Arão, eu queria saber, assim, o que a gente tem feito no movimento da UMAD, assim, a nível de campo. Qual a primeira coisa quando um líder assume o campo da UMAD? Assim, o que tu pensou quando eu vou assumir o campo da UMAD? O que tu pensou? Primeira coisa que você pensou assim, o que eu preciso fazer para a vida desses jovens? Foi um momento muito inusitado, né? Porque a gente sempre entende que nós não temos a capacidade de fato, né? Isso. Mas assim, Deus ele chama as coisas loucas desse mundo, Sim. As coisas que não são, as coisas que não são viáveis, né? Sim. Naturalmente falando. E assim, a primeira ideia, o primeiro propósito e sentimento que tivemos é que nós deveríamos criar ambientes, oportunidades, meios, formas, para que os jovens viessem ter um ambiente, tivesse experiências com Deus, viesse ter umas imersões, claro, e através desses momentos eles viessem ter uma vida, né? Uma vida, viesse ser o dispositivo, as reuniões, os eventos, Sim. A oração, enfim, todos os trabalhos, os cultos, as agendas em si, que são criadas para a mocidade, a intenção é provocar neles uma vida contínua, né? Sim. A partir daquele momento. E o Arão ele já trabalhou, que foi dirigente? Dirigente de congregação. Dirigente de congregação, né? Foi quantas? Não, foi uma congregação. 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. Então, foi como dirigente de congregação, 3 anos e 10 meses. Qual foi a diferença, assim, quando saiu de dirigir uma igreja, que tem todo tipo de público, e foi, assim, para os jovens, liderança dos jovens? Eu digo assim que é um preparo, na realidade, né? A congregação foi uma escola para mim. Claro que eu sempre fiz um pouco na igreja, um pouco de cada coisa. Já fui porteiro, trabalhei trabalhei na recepção da igreja, fui coordenador da recepção da igreja, tanto na sede quanto no campo. Ministrei um período de 10 anos na cidade, na região. Tive a oportunidade um pouco mais longe, né, para ministrar a palavra. E sempre servindo na igreja no sentido geral, assim, daquilo que a gente poderia, no sentido de diaconia, né? Sim. Recepção, visita, evangelismo, e também dirigindo congregação. Fiz junto com a minha esposa curso de casais, fiz o meu máximo, ela fez a mulher única. Então a gente vem Deus vem nos dando atualizando, né? Deus vem atualizando para chegar em outros lugares que Deus vai nos colocando, né? Eu digo assim que a mocidade é como qualquer mocidade, grupo, não importa o tamanho, o fato é que na realidade eles é um rebanho, né? É um pequeno rebanho. Sim. Então assim, claro que agora diante da mocidade do campo já é uma grande congregação, né? A mocidade do campo tem uma diferença de linguagem, né? Tu tá na frente da coordenação da congregação. Sim. Quando vai para frente da direção de campo da UMAD, né? Ali da UMAD, tem uma diferença de linguagem. Tem. As necessidades da congregação, do cada irmão, para as necessidades agora de jovens, né? Uma linguagem que tudo aquilo que a gente precisa passar para o jovem é uma linguagem diferente. Sim, né? sim. Mas a congregação te dá um embasamento bom,
Porque é o seguinte, a congregação, ela te ensina a trabalhar com as crianças, com os pré-adolescentes, adolescentes, te ensina a trabalhar com os jovens, os irmãos mais, né? Os irmãos mais veteranos. Então, acaba sendo uma escola em si, né? E eu sempre admirei assim, pessoas que têm aquele ministério voltado para uma área específica. Assim, a pessoa trabalha muito bem o Pentateuco, muito bem a escatologia, tem aquela linguagem direcionada para as crianças, para pré-adolescentes ou adolescentes, ou para obreiros em si, ou mais direcionada. Então, assim, eu sempre tive essa como é que se diz, essa admiração e esse entendimento, né, de que a igreja funciona assim. Só que é o seguinte, também Deus capacita, né? Deus capacita, ele nos oportuniza momentos, ele nos leva a ter ele nos dá graça sobre essas questões, né? Então, assim, eu nunca, por isso que eu digo que é inusitado, eu nunca me vi trabalhando diretamente, né? Apesar que Deus, ele tinha falado lá no começo, a gente acaba olhando para nós mesmos, achando que aquilo foi coisa de homem, isso aí não vai acontecer, e nunca dei muita importância para isso. Mas hoje a gente está na frente da coordenação e a gente vê com muita necessidade de trazer pessoas que falam a linguagem, de fato, dos jovens, tenham palavra. O que não altera é a necessidade do ser humano, independente das fases que ele tem, né? Sim. Então, assim, na igreja ali, evidentemente, tu trabalha com várias faixas etárias. Aí, na mocidade, tu tens uma linguagem específica, né? Sim, a gente está... claro, tem cada fase ali tem o seu momento, mas a linguagem específica para o jovem, para ser direcionado, moldado, né? Sim, sim. Aquela mensagem que eu dou para o adulto, eu moldo para entregar para o jovem, para que de formato que ele entenda, né? E pensando todos os eventos que vêm acontecendo, a gente teve recentemente aqui o nosso congresso da UMAD geral, né? E a gente trouxe um pregador assim que muito voltado para a linguagem dos jovens, né? Trouxe toda uma mensagem em volta de servir, né? Do serviço, e teve um movimento muito espiritual, né? Naquele momento do congresso. A gente teve salvação de almas, que todo congresso precisa ter, né? A gente teve salvação de almas, a gente teve uma mocidade em peso que foi lá. Claro, a mocidade com o seu estilo de música, né? De se pular, se divertir, mas também no movimento do Espírito Santo, né? E depois que a gente teve esse momento com a igreja, teve esse momento com o congresso, sempre parece que depois de um congresso há uma, não vou dizer esfriamento, mas a vida cotidiana vai massacrando aquela chama que foi colocada no momento do congresso, né? Nos dias que passou o congresso. E por que acontece esse momento tem o momento do congresso e depois parece que tem um esfriamento, não vê tantos jovens na igreja, tantos jovens assíduos em cada momento que a gente coloca ali na UMAD? Eu vejo que a vida nossa em si, ela é feita de estações, né? Então, assim, tem a primavera, tem o outono, tem o inverno, tem o verão. Evidentemente que existe o sentimento, ou o estado de estar e o estado de ser, né? Então, o estado de ser é mais ligado à natureza, o estar é momentâneo. Então, a gente acaba vivendo, trazendo isso para a fé, né? Porque nossa vida natural é assim. Sim. Vê que as estações influenciam no comportamento humano, a alimentação, tantas outras coisas, né? Sim. Então, assim, isso aí é científico, psicológico também, interesse, pessoas conhecedoras nessa área, a gente já viu e participou dessas informações, presenciou, enfim, orientou, a gente tem essas questões, né? Que depois, se der um dia nublado, a pessoa tem um comportamento. Sim. Acontece, um dia de sol tu já está radiante. Acontece em vários países. Europa, por exemplo. Sim. Alguns países não têm sol e, consequentemente, as pessoas nesse país são mais depressivas, elas têm mais incidência porque não tem sol, né? Porque é uma questão, às vezes é uma questão química, né?
sol e etc. Claro, a gente tem questões genéticas, né? Tem questões genéticas. Tem questões que como é que se diz, o sistema, o ambiente, a estação influencia. Eu digo trazendo isso que eu quero trazer para o ambiente espiritual, na realidade. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas trazendo para o evento do congresso, no evento essa é a nossa preocupação, né? Evento do congresso, evento das festividades, depois de uma vigília, a gente tem aquele momento de êxtase, de plenitude, de graça, de poder, de renovo, uns são batizados. Então, assim, a gente presenciou e presencia ao longo da vida muitas pessoas que são cheias, de fato, tomadas. Já participei de cultos e reuniões que as pessoas, era para terminar 10 horas o culto, foi até 2, 3 horas da manhã, a presença de Deus era tão forte que as pessoas tinham que ser carregadas para casa. E a pessoa falava em mistérios de uma semana depois. Então, aconteceu... Continuava. Só que depois de um tempo se percebe que a pessoa ela vai se apagando, entendeu? Mas o porquê? Então veio a incógnita, o pensamento, né? Poxa, porque a gente fica refletindo e no nosso congresso, nós tivemos 6 dias de congresso, então no segundo dia, justamente o pregador, ele pregou sobre isso. Poxa, e a gente vinha pensando e trabalhar alguns assuntos, dentre eles é esse assunto, é sobre legalidade, né? Nós vamos trabalhar sobre legalidade, porque a pessoa ela foi cheia, ela recebeu promessas de Deus, ela teve aquele momento de comunhão, ela está convicta, naquele momento ali, ela se propõe a ganhar o mundo, sair pelos valados, pelos vilarejos, enfim, não tem leão, não tem urso, não tem gigante, só que no decorrer tu percebe, tem muitas pessoas que acabam esfriando lá na frente e saem da igreja, mas por quê? A gente falou legalidade, nós vamos tratar essa questão tirando a legalidade do inimigo, né? Ou neutralizando a legalidade do inimigo. Por quê? Porque tem coisas que são, portas que são abertas, brechas que ficaram abertas e a pessoa ela não procurou. A Bíblia diz assim, que meu povo ele perece por falta de conhecimento. Vós pereceis por falta de conhecimento. Então a palavra ela é a base, a palavra é a nossa lupa, a palavra é o colírio dos olhos, é que tira o agravo dos nossos ouvidos. A palavra ela nos conduz, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra. Guardar no coração, sim, a Bíblia diz guardar no coração para não pecar contra ti. Essa é a então assim, então o inimigo ele vai vendo, poxa, a pessoa foi cheia, foi revestida, mas só que ela não, como é que se diz, ela não procurou se munir de graça, ou fechar as brechas para que aquela graça, aquele poder, aquela unção, aquela plenitude, ela viesse a estar continuamente, né? Sim. Não só num sentimento ou no momento de estar, mas de ser, né? Natureza, né? Sim, é uma questão de vigilância, então? É uma questão de vigilância, a pessoa ela não... Tanto é que a Bíblia fala vigiar, depois orar, né? Porque a gente sempre está vigilante primeiro, antes de qualquer coisa, né? Vigilante, então a pessoa não vigiou e cai em alguma situação que vai dando legalidade para o inimigo agir na vida dela e as coisas vão dando errada. Vamos dizer assim, um jovem que ele foi chamado, ele nasceu de novo, ele veio para o Evangelho, então assim, ele quer ser usado por Deus, ele quer galgar um ministério, ele diz que excelente coisa deseja aquele que deseja o episcopado. Só que é o seguinte, a pessoa ela não honra pai. Tipo assim, ela quebra princípios. Ela não honra... Quebra princípios. Então... Ponto é princípios. Princípios, esse é o fator, é um primeiro fator. Princípios. Tipo assim, não honra pai, não honra mãe, não respeita a autoridade, interesse. Ele não tem disciplina, tá me entendendo? Ele vacila na vida de santificação,
entendeu? Na vida devocional. A Bíblia diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa assim, ó, ela busca o ambiente espiritual, busca o ambiente sacro, né? Ela crê em Jesus Cristo, que ela teme a Deus, mas por que não evoluiu? Por que ela vai até uma determinada altura, ela recebe uma certa envergadura, uma certa explosão, ela começa a produzir, mas de repente ela vai se desfalecendo, e aquilo ali parece um fogo de palha. Por quê? Porque na realidade, o primeiro fator é o princípio, não o cumprimento de princípios. Né? A Bíblia diz assim, ó, antes de você oferecer a oferta, então você sabe que o seu irmão está ofendido com você. Né? Você vai lá e retrata. Então, senão a oferta ela não é recebida. Não é recebida. Entendeu? O sacrifício não é recebido. Entendeu? Então, outra coisa assim, a Bíblia fala sobre uma outra questão, mas trazendo para os jovens, a questão de princípios. Olha, e eu não via isso, olha, sendo neto de crente, filho de crente, nascido e criado na igreja. Claro que eu tive aquele período como filho pródigo, mas parece palavras que não eram faladas naquele período, né? Mas assim, uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o marido deve honrar a esposa, tratar ela com honra, sabendo que ela é o vaso mais frágil. Porque se ele não tratar ela com honra, vamos supor, se ele for bruto, grosseiro, se ele for inadimplente com ela, se ele tratar ela com desonra, esse que é o texto diz isso, nem a oração dele Deus recebe. Então, se Deus não recebe nem a oração, Deus não recebe a obra, Deus não recebe a música, Deus não recebe qualquer tipo de serviço. A oferta. Entendeu? Sim, essa questão, então, trazendo para o jovem, tipo assim, poxa, o jovem tem uma promessa, mas ele não respeita pai, não respeita mãe, não respeita a liderança, não respeita o pastor, não respeita tipo assim, aquilo que é proposto na igreja. Ele está dentro de um ambiente, de uma congregação, mas a gente sabe que está muito polarizado, essa diversidade até mesmo de igreja, vamos dizer assim, mas a palavra é a mesma. Então assim, é um Deus, são 12 tribos, mas qualquer tribo que tu for, tem uma culinária, tem um perfil, tu tens que seguir ali. Se for para presbiteriana, tu tens que obedecer. Sim. Se tu for para quadrangular, se tu for para qualquer ministério presbiteriano, batista, então se tu já teme a Deus, não tens que ser um anarquista lá no meio, não tens que ser alguém da esquerda lá no meio, entendeu? Tu tens que obedecer a Deus e ser sujeito à casa que tu estás. Entendi. Entendeu? Então o ponto é obedecer os princípios, senão da legalidade. Não, daí o inimigo, aí a pessoa não vai tendo força. Por que eu perdi a força? Por que eu perdi a força de orar? Por que eu perdi a força de congregar? Por que eu perdi a força de me dedicar num serviço de excelência? Então tem muito a ver isso. A pessoa ela não sabe, mas com o tempo ela vai se esvaindo, como se fosse ela estivesse pegando naquele momento do êxtase, da plenitude, do renovo, do batismo, ou que ela foi cheia do Espírito Santo, é como se ela tivesse com um balde. Imagina só, esse balde está fechadinho, só que com os dias vai abrindo os buracos e vai vazando água, e ela vai botando água, mas vai vazando, escorrendo, e chega uma hora ela se cansa, ela não consegue manter transbordando. Por quê? Porque existem brechas, existe legalidade. O que é legalidade? O inimigo aí, ele vê assim, poxa, ela está dando abertura, ela está criando portas, meios, caminhos, e forma para o inimigo ele trabalhar, ele enfraquecer ela, ele levar ela ao pecado, levar ela à fraqueza. Aí tem uma outra questão, a Bíblia diz assim que nós devemos fugir do embaraço, né? A palavra do Senhor diz. Então o inimigo às vezes ele não consegue te levar ao pecado, mas às vezes tu fica em embaraço. Embaraço, tem tantas coisas, né, que a gente pode usar hoje, com redes sociais, enfim, caprichos, às vezes, hábitos, tendências, inclinações, as coisas que tem nessa vibe do momento, interesse, e então tu acaba pecando naquilo ali, e cedendo a oportunidade, dando a legalidade para o inimigo trabalhar. Sim, na força. Entendi. Na mesma linha quando tu começou a falar ali do princípio, né, eu lembrei quando Davi estava perto, quando Saul foi atrás de Davi, e ele tá com o exército dele, e daí Davi consegue chegar bem pertinho dele, né, e qual a oportunidade de matar, e ele não mata.
né? Ele reconhece que ali foi uma autoridade, que foi ungida mesmo com a oportunidade. Ele não cede ao desejo carnal de fazer aquilo ali. Ele não abre uma brecha ali de ele ferir, talvez um princípio de estar ferindo um ungido do Senhor, e ali abrir uma brecha pro reinado dele se acabar, ou por alguma coisa acontecer com ele, né? Então é nesse sentido de você estar no momento, né, de você estar acontecendo, estar no momento e você entender de que, isso aqui eu não posso fazer, mesmo que seja, mesmo que ele não, mas eu tenho direito porque ele está me perseguindo, porque ele veio atrás de mim. Mesmo que né? moralmente, né? Mesmo que Moralmente eu tenho direito. Tem direito, né? Poxa, legal, assim, no sentido legal natural, no sentido humano. No sentido humano, pareça que eu tenho direito de fazer. Mas no sentido espiritual. Não, no sentido do reino, não. O que a palavra do Senhor? O que Jesus faria? O que Jesus, ele, de fato. Claro que assim, a gente tropeça em muita coisa. Então, assim, jovens, todos nós, em muitas coisas, nós tropeçamos. E interessante que o salmista mesmo, ele diz assim, e é bom tu falar sobre o salmista, porque o salmista, ele fala bem assim, antes de eu haver pecado, antes de pecar, tem uma linguagem, não consigo me captar melhor essa coisa agora. Mas ele está aí. Dá um erro de gravação. Ele fala assim, olha, primeiro eu pequei, depois a angústia veio. Sim. Interesse? Primeiro eu pequei, daí depois veio a angústia. Tem um texto que ele fala assim, primeiro eu pequei, depois veio a angústia, veio a tristeza, veio a amargura, veio o abatimento. Mas agora eu guardo a tua palavra. Uhum. Então o que ele faz? Ele pega e faz assim, ele dá a entender que, poxa, ele aprendeu a guardar a palavra, por isso que ele fala assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a maravilha da tua palavra, as maravilhas da tua palavra. Interesse? Aí, coloquei a tua palavra diante de mim, a tua palavra é um rochedo. Salmos 1 diz que bem-aventurado o varão, ele é isso que ele vivia. Ele começou a botar a palavra diante dele, entendeu? Então, assim, tudo bem, naturalmente, carnalmente, humanamente, dentro. Tá, mas o que esse princípio em Deus, agora nós trazemos para Cristo, o que o Evangelho diz? O que a palavra diz acerca dessa postura, desse comportamento, eu não ir na vibe, no sentido natural, no afã dos meus sentimentos, no afã do meu ego, interesse. Porque senão a gente está com os olhos fechados. O paralítico de Betesda, ele estava 38 anos lá, sabe? E, enfim, naquela, reclamando e tentando, querendo ser curado e ninguém ajudava ele. Jesus chegou, Sim. E foi lá, teve misericórdia e ele foi curado, foi restaurado e saiu carregando a cama. Depois ele encontrou com Jesus e Jesus disse assim, olha, vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Uhum. Pô, quer dizer que antes dele ser paralítico, então ele era um cara normal, ele era um cara que tinha saúde. Aquilo ali era resultado do pecado, a condição que ele estava. Interessante porque Jesus chegou se eu não me engano, João capítulo 15, nos versos a seguir, mais para trás, dos versículos ali, depois do versículo 10, vai para cima, ele fala sobre os discípulos, eles chegam no pátio e observam um cego. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então abre uma ideia e diz assim, não, nem pecou ele nem os seus pais, mas para que viesse se manifestar a glória de Deus. Então, na realidade, ali nesse caso, ele não pecou nem seus pais, mas Deus ele tem um propósito para manifestar a presença do Filho de Deus naquele tempo ali presente, né? E vai saber, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, mas ali abre uma brecha dizendo que, de fato, existe às vezes, pecados que nós praticamos que dá resultado, resulta em enfermidade, limitação, interesse, atrofia. Isso pode, primeiro, a Bíblia diz que a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Entendeu? Então isso vai fragmentando, isso vai dando legalidade e a gente vai perdendo força e o inimigo ele vai entrando
Entendeu? Então, assim, a experiência pessoal nos primeiros anos de fé, eu não tinha esse entendimento. Então, assim, ó, a gente estava direto na presença de Deus. Só que, às vezes, a gente chegava em casa, na época tinha um programa que era muito engraçado. Não que tu tem um momento para todas as coisas. Tu pode, eu posso todas as coisas, a Bíblia diz. Sim. Mas nem todas as coisas eu devo fazer, não vou me deixar levar por elas. Só que tem coisas que tu tens que se interesse. Na época tinha se blindar, né? Tomar cuidado, dar uma vigilância, em não se entregar. Sim, porque daí desejo, né? porque daí tu abre caminhos, assim, ó, interesse, aí tu vende tudo, tu come de tudo, tu acha que tem que ser seleto, Sim. né? A gente tem que ponderar, não que eu posso, a Bíblia diz que eu posso, mas mas eu não devo, tem coisa que eu tenho que evitar, tem coisa, isso aí já vai para a área da santificação, interesse, porque a gente, quando aceita Jesus, nós somos salvos, regenerados e santificados. A salvação, ela permanece à medida que a gente, nós não podemos tocar, o sacrifício foi Jesus que fez, nós não temos poder de retribuir, de pagar, ou não foi através dos nossos atos, não foi pelas obras, é pela fé que nós recebemos a salvação. Agora somos regenerados, então aquele que fazia não faz mais, que bebia não bebe mais, que roubava não rouba mais, que fumava não fuma mais, que era mentiroso não mente mais, que estava, enfim. Só que também, então é imediato, nasce de novo. A gente recebe um novo nascimento de Deus. Só que a regeneração é algo contínuo também. A regeneração. Então tu és salvo, tu és regenerado e tu és santificado. Sim. Então tu és santificado. E a santificação é diária. Sim. A santificação é diária. Então tu tens que santificar, tens que buscar, né, uma vida de regeneração, de santificação e permanecer. Então assim, quando a gente quer vencer, a gente vai fechando as brechas, vai fechando as portas, né? Vai vendo, poxa, isso agrada a Deus. E às vezes a gente agrega conhecimento, agrega uma vida uma vida cristã, de experiência. A gente faz uma boa leitura do ministério, da igreja, dos dons, de princípios e valores. Nós estamos bem orientados, só que às vezes está longe a prática. Interesse? Às vezes está longe. Então nós temos que unir aquilo que nós conhecemos, entendemos a informação com a prática. Então envolve a santificação, né? Tu tens que santificar, tu tens que ter uma vida devocional, oração, leitura, palavra, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, outras coisas demais serão acrescentadas. Claro, tu trabalha, tu luta, mas só que tu tens que ter a priorizar as coisas de Deus. E a prática às vezes é que é uma coisa complicada, né? A prática que às vezes é uma coisa complicada, né? Tem áreas que é difícil, eu não consigo ler a Bíblia, tenho uma dificuldade, não consigo orar há muito tempo, mas a prática vai te levando à perfeição, né? Você ora, eu lembro no colégio, educação física, começava a educação física, correr na quadra, 5 minutos num dia. No outro dia era 10 minutos, depois era 15. Depois a gente passava a aula inteira de 1 hora correndo, né? Então tem um startzinho, um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, porque não é uma competição, né? Você tá ali rompendo os seus próprios limites, né? Eu não consigo, vou lá, tento um pouquinho, lá, tento mais um pouquinho. Quando você vê, eu tô fazendo uma vigília da meia-noite ao meio-dia, né? Então a prática vai te levando a buscar mais, né? E assim conseguir. É porque a gente vive num ativismo, né? Um ativismo frenético, a gente vive nessa bolha globalista, assim, a gente tá o tempo todo. Nós não temos tempo, mas assim, a gente fica no celular bobeando, passa 2 horinhas rapidinho ali. Interesse nas redes sociais, 1 hora. Então assim, nós temos que dar, e nós vivemos, nós estamos lendo Romanos ainda hoje, ouvindo Romanos, e é uma luta diária, né? A natureza, o mundo carnal com o mundo espiritual, entendeu? A cruz de cada dia. É uma vida de renúncia. Então, o homem natural não entende o homem espiritual, interesse. Então, a gente tem uma nova natureza em Cristo, ela tem que estar dominando, né? Uhum. Então, assim, a antiga natureza tem que estar mortificada, mas volta e meia tu és surpreendido, tu és
irritado, interesse. A Bíblia diz que aquele que não peca é interesse é mentiroso. Mas a Bíblia diz também assim, ó, bem-aventurado aqueles que continuamente lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então se lava continuamente porque peca. Agora, eu tenho que confessar, fazer admissão de culpa e lavar continuamente, não aceitar e buscar uma vida de santificação e minimizando as minhas tendências, as minhas inclinações até extingui-las, né? Paulo falava, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, né? Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo, né? Então, é uma luta diária que a gente tem que conseguir vencer, né? Sim, aí como é que a gente tem que fazer? Por exemplo, cada um tem que conhecer. Assim, tem pessoas que elas conseguem pegar a lei de Gênesis e Apocalipse, né? Sim. Então, assim, e tem gente que começa no Novo Testamento, tem gente que vai para o Velho Testamento. Eu, por exemplo, eu fui nas cartas mais fácil, com linguagem mais fácil, eu fui nos Salmos, nos Provérbios, Eclesiastes. Aí depois eu fui para as cartas paulinas, eu fui na de Tito, e eu comecei a ler várias vezes, Romanos, Hebreus, e leio uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Porque não é só questão de informação, é questão de alimento, entendeu? E porque o próprio Jesus disse assim, olha, porque daí se envolve santificação. Então quando eu me santifico, eu me fortaleço. Né? E Jesus disse assim, olha, vocês estão santificados, Senhor, tu os santificas na palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra santifica. Entendeu? Então a palavra é um fator que santifica, a oração também é um fator que santifica. Então começa a fechar as portas. Então assim, eu não posso impedir o pássaro de passar sobre a minha cabeça. Tem um ditado que diz, mas ele não pode fazer língua, ele não pode também, eu posso me proteger. E tem um sol causticante, eu não posso anular a presença do sol. Assim é o pecado. Eu não posso anular a presença dele. Só que se eu vou minimizar o efeito dele na minha vida, então eu vou passar o hidratante, então eu vou me cobrir, eu vou ter a horário do dia que eu não vou estar exposto ao sol, entendeu? Então assim, a gente vai fortalecendo, fechando as brechas, vai fortalecendo o interesse da nossa vida, a nossa cerca, né? Interessante que o inimigo, quando ele chega diante de Deus, lá em Jó, acusando Jó, porque Jó era íntegro, era fiel a Deus, homem reto, que se desviava do mal. E é meio vago isso, mas tu vai lá para o capítulo 31, tu observa ali, e tu vê o raio-x dele, né? Tu vê a ressonância da vida de Jó. Então ele tem alguns princípios que ele leva a sério desde muito cedo. Entendeu? Mas só que interessante que o inimigo diz assim, ó, tu fizesse uma cerca, Deus, em volta dele e abençoasse ele muito. Abençoasse ele muito. Só que essa cerca Deus faz. Agora, quem fortalece, quem faz essa cerca para permanecer somos nós. Sim. Através de temor. Eu acho que vive uma geração que falta temor, falta reverência. Então, temor, reverência, falando do Jó ali, temor, reverência. A gente tem ali. Ele tinha vida devocional. Todos os dias ele tinha vida devocional. E a gente fraqueja muito nisso. Então nós vivemos condicionados às nossas emoções. Nós não podemos ser servos das nossas emoções. Infelizmente, a gente tem época que a gente percebe assim, a nossa emoção que conduz, que rege as coisas. Os nossos hábitos, apetites, as nossas... Tá me entendendo? Isso. Só que nós abrimos a legalidade. Claro, abre a legalidade. Porque daí tu... Tipo assim, ó, ainda que tu não peques, você não, eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, tu não pega, tá, só que eu deixo de me santificar, eu deixo eu não tenho uma vida devocional, eu não tenho uma vida de santificação, eu não tenho, automaticamente estou fraco. Sim, entendi. Interesse? Eu dou legalidade, interesse? Porque assim, eu pus a tua palavra, o salmista, diante de mim, continuamente diante de mim, porque as decisões deles, o fundamento, a postura, a música dele, interesse, as composições eram fundamentadas na palavra. Então assim, não era no ego, não era na emoção, não era na vibe do momento, entendeu? Então assim, é mais ou menos isso aí. A vida de Jó ali, pegando o gancho dele ainda, né? Todo esse cerco que o inimigo fala, que cercou, que Jó fez, né? Que ele se preparou, fez com que ele não
pecasse mesmo perdendo tudo. Sim. Né? Então só pra gente meio que sintetizar, isso levou com que ele, na dificuldade, continuasse firme, temente a Deus, para que depois dela as bênçãos viessem em dobro. Sim. É interessante que ele de fato, Jó, ele cumpriu o que Jesus dizia: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, porque para ele era demais. A maior riqueza que ele tinha era Deus. A maior riqueza que ele tinha. Então, assim, ó, Deus, ele é Deus. Tu com 20 reais, ou 200 reais, ou 2 mil reais, ou 20 mil reais, ou 200 mil reais. Não interessa? Ou Deus é Deus. Ele não importa, dependendo da condição humana. Ele é sempre Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu tenho ou se eu não tenho, se eu vivi muito ou se eu vivi pouco, ou se eu nasci e logo já morreu, ou se eu nem saí do ventre, Deus é Deus. E interesse? Deus é Deus antes da criação humana, antes da criação de todas as coisas. Ninguém explica Deus. Ele nos dá dentro daquilo que nós podemos, com a graça dele, falar sobre ele. Mas Deus, ele não tem medida, né? Então, assim, só que esse temor é o princípio da sabedoria. Então, você começa pelo temor, é o princípio. Se tu teme, tu reverencia, aí tu respeita, tu tem temor, entendeu? Crê em Deus, né? Crê em Deus tu não deixa assim o teu ego, tuas emoções, as inclinações naturalmente humanas, então, tu se preocupa, será que Deus? E às vezes a gente fica como frenético nesse dia a dia, nessas colapsos do mundo, das coisas, no afã de ter, de ser ou de estar em algum lugar, a gente pega e atropela muitas coisas. Sim. E volta e meia a gente está assim fraco. Eu digo assim, eu... Principalmente jovem. E falando do jovem, a gente está falando para o jovem, mas a gente não deixa de ser humano, independente de idade. Então, assim, isso é uma lição para todos, né? Mas falando dos jovens, esse é o nosso público. Então, assim, a gente vai fragmentando e o Espírito Santo, e nós vamos deixando por último essa ideia e tal, interesse. Então, assim, é necessário que nós venhamos buscar, né? É interessante que volta e meia no Antigo Testamento, Deus falava para Israel: e lembra do primeiro amor. Porque o primeiro amor, tu não quer saber, trazendo para nós, fazendo uma aplicação rápida, tu não quer saber quem é que vai pregar. Sim. Tu não quer saber se é culto de A, culto de B, não quer saber a quantidade de pessoas, não quer saber se tem nome ou se não tem nome, não quer saber se tu estás com dinheiro ou sem dinheiro, se faz tudo bem. Eu me lembro que nos primeiros dias de vida cristã, cara, era longe, bem longe daquilo, não que eu tenha alguma coisa, mas olhando lá para trás, era como se fosse um rico falando de um pobre. Uhum. Interesse, não tinha nada, tinha uma calça, interesse, eu tinha pouca coisa, e vindo por evangelho, muita dificuldade, e tu vem assim com uma leitura de vida, de mundo, tu não entende nada, e tu depende muito de Deus, tu tens aquela experiência de salvação, aquele novo nascimento. Então, assim, e tu tens aquele amor sendo derramado, e Deus te fala de todas as formas, de todas as maneiras. Então, tudo é bênção para ti. Então, depois tu vai tendo o entendimento, vai vendo o que de fato é a igreja, o que é de fato o ministério, dons, talentos, interesse, e tu vai acompanhando o que é espiritual, o que é natural. Só que a gente cresce na capacidade e vai dependendo menos. A gente tem que manter a dependência, aquela mesma emoção, aquele mesmo sentimento, aquela mesma crença, aquela mesma pureza de crer. Interesse, e de culto, de temor, de reverência, de fé, e ainda que cresça na graça e no conhecimento. Só deveria agregar, mas a gente acaba minimizando a dependência, tendo muita informação, né? Ainda mais hoje, a gente tem uma informação, é muita coisa, né? E hoje mesmo, lembrando de irmãos há tantos anos atrás, há 2, 3 décadas, 20 décadas, sei lá, eles tinham pouca... não tinha o recurso que se tem hoje. Hoje tem muita informação, Bíblias de tudo quanto é forma, mas só que é o seguinte, mano, falta graça, falta densidade, falta um afeto mais contínuo e interesse, falta Jesus residir de fato
Não vim fazer visita. Parece que a gente está buscando por visitação. Não, eu quero que ele more comigo continuamente, independente de ambiente, de público, de gente, independente de nome na placa ou não, entendeu? Entendi. E Arão, para a gente fechar assim com chave de ouro, o que tu dá de dica, instrução para o jovem que está nos ouvindo e está querendo buscar a Deus, buscar fechar as brechas, cercar que nem Jó, né? De tal forma que ele sinta seu crescimento no espiritual. Que ele veja que ele está no caminho certo. Salmos 1. Salmos 1, ele entendeu o que Salmo 1 diz. Ele entendeu o que Salmos 1 diz, e ele vai ter várias referências na Bíblia que vai conectar essa ideia ali, né? Então, e também tem muito a ver com buscar primeiro o reino de Deus, entender primeiro a palavra de Deus, meditar na palavra de dia e de noite, interesse? Meditar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como tipo assim, como uma conexão no mundo virtual hoje. Não desconectar, interesse? Ter, assim, meditar na palavra de Deus dia e noite. Mas eu não consigo, porque a palavra é que vai dar a densidade. A palavra, densidade que senão fica muito... que é a forma líquida, né? Hoje, né? A geração líquida. Aí é muito fina, mas assim, ó, o que é densidade? Imagina, da água se tornando um mel. O mel é mais denso, mais pastoso, demora mais para escoar. Então, que ele venha ser isso na nossa vida. A água bate logo e se evapora. O mel não, o mel ele pode passar dias ali com aquela... Então, o que acontece? Buscar densidade. E no Antigo Testamento fala sobre a orientação que Deus dava para os anciões, para os escribas, para os pais das tribos, para os homens de Deus, sacerdotes. Era assim, aí, medita nela, medita na palavra. Falou para Josué, falou para Moisés. Olha, medita nela, de dia e de noite, escreve na testa, amarra no braço, pendura no pescoço, amarra e coloca na entrada da porta, vai recitando pelo caminho, e os meninos que estão em volta nas calçadas vai falando para eles, ensinando a eles. Então, assim, essa é a forma, em casa, no meio da mesa. Então, assim, o que a gente tem que trazer para o nosso convívio contínuo, nós enxertarmos, nós levar um porre de palavra. Nós emergimos no interesse. O que precisa ter? A vida tem tempo para muita coisa, mas assim, precisa ter poxa, vamos se reunir para... E a Bíblia fala, quando se reunir para louvores, para um traz salmos, outro fala a palavra, outro profetiza, outro trazer, poxa, então eu estou pensando numa geração, eu estou pensando num tempo, eu estou pedindo a Deus um tempo, orando para que isso aconteça. Poxa, esse vai ser o mês de Esther, o mês de entender Jó, o mês de entender Gideão, o mês de entender... e a mocidade pegar e fazer leitura, interesse, e vamos entender doutrinariamente, teologicamente, vamos fazer um resumão, entendeu? Vamos avançar uma madrugada, porque nós sem Deus, nós fazíamos isso. Entendeu? E agora mais sem droga, sem produto químico, a presença dele em interesse, e a gente ser derramado. Então todas as nossas decisões e posicionamentos, e todas as nossas reflexões, as nossas ideias, porque existem muitas ideias que vêm para distorcer a ideia de Cristo. E não vai distorcer. Agora, o que o jovem cristão precisa é ter um comprometimento, ter um pacto com a palavra. Ter uma essência, trazer o oxigênio da palavra para a sua vida, interesse. Aí buscar o seu caminho, começa em Mateus, começa nos livros de mais fáceis de interpretação, interesse. Hoje tem a Bíblia audível, né? Que você pode ouvir, né? Bota na internet, enfim. E tem uma meta de leitura. Eu vou fazer uma leitura por ano, 2, 3, assim, crescendo na graça e no conhecimento. E oração, né? Oração e palavra e jejum. É o tripé, né? O tripé que segura oração, palavra e jejum. Resumidamente, oração, palavra e jejum. Esse é o caminho. E essa prática vai nos levar à perfeição. Sim. E persistir nessas questões, né? Amém. Estou satisfeito. Então,
Obrigado. Rapaz, Obrigado pela toda a palavra, todos os conselhos dados para toda a nossa comunidade MAD, né? E Deus abençoe ao Arão e toda a sua família pela dedicação na frente desse trabalho. David, que Deus abençoe, obrigado, nosso suporte técnico, o nome dele? O David também. David também, Xará. Deus abençoe o Mar de Campo, vamos fazer uma imersão na palavra de Deus. Amém. Agradecemos a Deus, um abraço a todos os líderes, jovens, tá certo? Essa vai ser a primeira de tantas outras. Amém. Obrigado Vamos por fazer cada vez mais se conteúdo. dispor, Né? aí, tá certo? E depois faz os cortes, né? Vou deixar tudo na linha. Então tá, Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês e curtam e compartilhem todos esses momentos com mais pessoas e mais jovens. Amém? Deus abençoe. Amém.